Aí, agora tá registrado. E isso vai pro SIGA depois, gente. A gente vai explicar. Depois a gente vai conversando mais, mas é muito quente para ficar com ela durante a aula. Não dá. Não dá para dar aula com a máscara, apesar da minha vontade. Eu sou extremamente fã de Star Wars, basicamente sou geek, nerd, tudo que pode, mais um pouco. E eu curto muito essa questão. Então, hoje é o Star Wars Day, é o dia do Star Wars, dia 4 de maio, que é o dia do lançamento do primeiro filme, fora que em inglês, o dia 4 de maio, May the 4th, lembra uma das frases icônicas de Star Wars, que é May the 4th with you. Eu sinto a força em você. Ou que a força esteja com você. Meu nome é Felipe Michelin Forte. Estarei com vocês nessa jornada do curso de Administração Pública, disciplina de Instituições do Direito Público e Privado. E a gente vai começar a trabalhar hoje. Eu vou fazer uma apresentação de slides para a gente se inteirar um pouco sobre como é que vão funcionar as nossas aulas nesse primeiro momento, e depois, mas daqui a pouco a gente começa a trabalhar realmente a disciplina, o conteúdo propriamente dito. Então, basicamente, nós vamos já adiantando o serviço, que é para a gente não ter tanto problema, a gente não perder muito tempo. Bem que conversar com vocês, com os alunos, é sempre um ganho de tempo, não uma perda de tempo, tá? Eu acho que vocês já devem saber, ou pelo menos imaginam, eu venho do curso de Direito, estou emprestado para o curso de Administração para essa disciplina de Instituições do Direito Público e Privado, mas isso não quer dizer que eu vá fazer qualquer tipo de distinção. Mesmo metodologia de trabalho, a mesma ideia, o mesmo funcionamento das disciplinas que eu tenho no Direito, eu vou usar aqui, e é mesmo conceito de trabalho como um todo, tá? A ideia é buscar sempre o melhor trabalho possível, a melhor capacidade. Basicamente, o que a gente vai trabalhar são institutos básicos do direito, principalmente quando a gente trata de direito público e privado. É uma matéria um tanto quanto técnica, uma matéria ligeiramente com algumas específicas, mas que eu vou procurar trazer de uma forma muito simples, muito tranquila, muito leve para vocês. É quase que uma introdução ao direito propriamente dito, tá? Então, esse é nossa disciplina. A gente vai trabalhar isso no semestre 2021/1, tá? Como é que ela vai funcionar? Primeiro, a gente vai trabalhar basicamente com aulas síncronas, as aulas online que a gente está tendo agora, tá? Tem um cronograma que foi disponibilizado no plano de ensino que está no SIGA. A gente tem todas as aulas, todas as datas de aula. As aulas vão acontecer sempre às terças-feiras. O horário de início é às 7 horas da noite, tá? O link que eu coloquei está no grupo do WhatsApp, está na descrição do grupo também e está no fórum no SIGA. Ela vai começar às 19 horas, mas a gente tem uma recomendação que a maioria dos alunos trabalha durante o dia. Então a gente tem essa recomendação de ter uma certa tolerância, uns 10, 15 minutinhos. Tranquilo. Então a gente vai ter ao longo do tempo. E a previsão de encerramento é por volta das 9h30. Por que por volta das 9h30? Se a gente fosse aula presencial, nossa aula iria até às 11 da noite. Porém, a gente não tem como manter numa aula online, remota, vocês até 11 horas da noite. Seria
insano, tá? É muito cansativo, na aula presencial já é difícil. Imagina na aula online. Então a gente optou por reduzir um pouco esse tempo de aula, de duração de aula, até aproximadamente 9h30. Isso é um tempo aproximado. Podemos encerrar um pouco mais cedo? Pode, acho difícil, porque o material que eu estou trabalhando é até as 9h30. Então, 2h30 de aula, contando um intervalinho aí. Ou, mais provável, a gente vai estender um pouco mais, além das 9h30, de acordo com a participação de vocês, com interação, com discussão que for tendo, certo? Só que eu tenho um cronograma, eu tenho uma carga horária para cumprir. São 60 horas disponibilizadas, espalhadas ao longo de 13 encontros síncronos. Então a gente tem que cumprir essa carga horária de 60 horas. Esse restante de horas que a gente não vai cumprir de forma síncrona vai ser mediante materiais apostilados que eu vou disponibilizar no SIGA. O material desta aula eu já vou disponibilizar assim que a gente encerra. Eu vou procurar, na verdade, sempre estar antecipando isso, ou no dia da aula, e também com eventuais vídeos. Esses vídeos podem ser vídeos meus pré-gravados, com informações complementares, que eu vou disponibilizar, ou ainda vídeos de YouTube mesmo, com professores, com aula, ou com conceitos filosóficos por trás daquilo que a gente está discutindo, tá? Toda aula vai ter vídeo? Não. Toda aula vai ter vídeo. Toda aula vai ter material de leitura complementar? Sim, toda aula vai ter um material complementar, tá? Isso aí é fato. Todas as aulas síncronas que nós tivermos, tantos encontros, eles vão ser gravados, é obrigatória a gravação, e eles vão ser disponibilizados no SIGA. Só que ao invés de simplesmente colocar o link, eu prefiro fazer uma edição, colocar uma abertura, colocar uns efeitos, e limpar um pouco. Por exemplo, esse tempo todo que eu passei tentando abrir a Person Slide, então não tem sentido ficar na turma, não tem sentido eu manter no vídeo. Então eu edito, corto, quando a gente fizer um intervalo, eu não fecho a sala, a gente continua gravando, vai ser retirado, eventuais problemas que a gente tiver, tudo isso. Eu costumo fazer essa limpeza, essa edição. É um pouco de frescura? É muita frescura, na verdade. Mas é que eu acabei me acostumando a fazer esse tipo de edição, principalmente no ano passado, quando a minha esposa estava dando aula online, ela é professora do ensino básico, a gente começou a fazer gravação de aulas, e eu acabei virando editor de vídeos para poder ajudar a minha esposa. E eu peguei gosto pela coisa, tanto que depois até abri o canal, discussões e tal, que está no YouTube, postei alguns vídeos lá. Faz uns dias que eu não alimento eles, eu não atualizo, mas tá lá. E então eu vou disponibilizar as aulas do SIGA todas num outro canal que eu tenho, que é um canal específico para as aulas, né? Que é só para isso. E eu vou colocar o link desses canais no YouTube, desses vídeos no YouTube, no SIGA, para vocês acompanharem. Ok? Alguma dúvida sobre a aula? Por enquanto tá tranquilo, professor. Beleza. Não, tá tranquilo. Ok. Registro de presença. Esse semestre, por força da Resolução 54, por força de determinações da UNEMAT, começa o registro de presença. De novo, retoma-se no registro de presença. Não sei, vocês devem ter feito alguma disciplina do PLSE no período letivo emergencial, e durante o período emergencial não houve registro de presença, não havia possibilidade de reprovação. Agora nós estamos trabalhando com um semestre regular, remoto, online, tudo bem, mas ele é regular. Então as presenças vão ser computadas e podem inclusive gerar reprovação caso vocês não acompanhem as aulas. Tá? Então, aviso já aos alunos
vocês conhecem, se vocês têm contato com colegas que não estão nessa aula, já avisem que a presença é obrigatória. Como é que eu vou fazer essa aferição de presença? Primeira forma é a aula síncrona. Vocês estarem aqui. Para a gente ter um registro, nós vamos disponibilizar uma citação ao longo da aula, do tema, para que a gente possa, então, receber um link de um formulário online do Google Forms. Nesse Google Forms vocês vão ter que responder nome, número de matrícula, ou CPF, ou usuário do SIGA, de acordo, eu vou variando isso mesmo. E vou ter que digitar a citação que eu coloquei. Qual é o objetivo? É que vocês respondam e estejam presentes de fato, não esteja só aqui para mim acompanhar, para mim ver por quem está aqui. Então vocês vão ter que acompanhar de fato nossas aulas, tá? Ok, vocês estiveram aqui. Eu tentei fazer chamada, eu idealizei, tentei fazer chamada, mas não deu muito certo, não ficou legal. Eu testei esse formato e eu achei contraproducente. Então, vai ser através desse Google Formulário, vocês respondem, me mandam, um por pessoa, por aluno, tá? Responder o questionário, esse formulário, com as informações solicitadas, resolvido o problema, presença registrada. Quem não puder comparecer na aula síncrona, o que vai acontecer? A gente entende, tanto o Nemático quanto eu, o Nemático, a coordenação do curso, a coordenação da direção da FACISA, e eu, enquanto professor, a gente concorda no sentido de que nem sempre é possível que vocês estejam presentes na aula síncrona. Vocês se matricularam num curso presencial, em que a presença física na aula é obrigatória, mas ninguém disse para vocês que teriam internet de alta qualidade, que vocês deveriam ter acesso, precisariam ter computador, celular ou qualquer coisa para ter acesso ao Google Meet. Isso vocês não têm. Isso é possível, isso acontece. Né? Faz parte do dia a dia, do cotidiano que a gente vivencia hoje. Durante o último PLSE, eu tive um problema, eu passei quase uma semana sem quase nenhum contato com os alunos, sem poder fazer aula síncrona, que eu tinha designado, porque eu mudei de casa e a minha internet, meu provedor de internet resolveu ficar enrolando para fazer a transferência da linha, do link. Acontece, faz parte. Por conta disso, a gente entende que é possível sim a ausência na aula síncrona e mesmo assim o aluno ter a sua presença registrada. Nesse caso, ele vai ter que assistir a aula síncrona que foi gravada e está disponibilizada no SIGA e vai responder a uma tarefa, a uma atividade, tá? Essa tarefa vai estar no menu do aluno, no menu da turma virtual, atividade, tarefa, tá? Estando respondendo essa questão, tá? Que vai ser sobre, pode ser um fechamento, pode ser uma questão dissertativa, pode ser um questionário, alguma coisa do gênero, ele tem a presença registrada. Prazo, ele tem até às 7 horas, é o início da aula seguinte, para me mandar esse questionário, essa resposta. Então, por exemplo, a gente está tendo aula hoje, dia 4 de maio, nossa próxima aula é dia 11 de maio. Então, quem não pôde estar aqui hoje, nós somos 16 alunos, se não estiver enganado, salvo melhor juízo, nós somos 16 alunos. Estamos em 10. São 13, perdão. Estamos em 10. A maioria está aqui. Quem não está, tem total autonomia
para responder, mas ele tem que responder esse questionário até as 7 horas da noite do dia 11, da terça-feira que vem. Comecei a aula, é o limite. Né? O CIGA, ele me permite colocar um limite de tempo, no momento em que ele vai ser encerrado aquela tarefa. Começou a aula, ele não respondeu, é falta. Tá bom? E aí vale a normatização acadêmica, que cada aluno tem que ter no mínimo 75% de presença. Tá? Professor, estava na aula síncrona, minha internet caiu. Ou estava na aula síncrona, não se passou mal. Estava na aula síncrona, eu enchi o saco de você falando e dormi. Posso responder a atividade? Pode. Pode. Eu não vou bloquear ou proibir ninguém que esteja na aula síncrona por qualquer motivo não conseguiu enviar o formulário. Estava na aula síncrona no celular, não consegui ao mesmo tempo. Faz parte. Não vou discutir isso. Não estou aqui para prejudicar ninguém, não estou aqui para ferrar ninguém, não estou aqui com o intuito de ser carrasco de ninguém. Eu vou exigir um mínimo de respeito ao meu trabalho e aos colegas que estão aqui, mas também não estou aqui para querer fechar todo mundo. Não é esse o meu objetivo. Tá? Nem em questão de presença, nem em questão de prova. A gente vai falar mais adiante. Agora, na verdade. Todo mundo entendeu a questão da... Oi. Isso pode acontecer quantas vezes? Não tem limite ou... O quê? De você estar na aula síncrona e mandar depois? Não, tipo, não está e mandar depois. Não tem limite. Não existe quantas vezes você for. O que você tem que respeitar é o prazo, que é até o início da aula seguinte, e mandar as atividades. Tá? Entendi. Até porque existe uma outra questão. Deixa eu só confirmar de vocês. Eu acho que tem um ou dois colegas que estão aqui que não são do curso de administração de Diamantino. Tem a Evelyn, que é de Ciências Contábeis de Sinop, né? É só a Evelyn. Mas assim, a gente já previu como a Unemat mudou desde lá do LSE e agora no regular também, a possibilidade de vocês se matricularem em disciplinas de outros cursos, de outros polos, outros campi. Ontem eu tive aula síncrona com a turma do segundo semestre de Direito, na disciplina de Teoria do Direito. Eu tenho alunos que são de Barra do Bugres e um aluno de Castro. Eles podem fazer isso, eles têm total autonomia. O problema é que pode chocar os horários. Né? Eu sei que todo mundo que está matriculado só nas disciplinas da segunda fase de administração do campus de Diamantino não vão chocar o horário, porque o horário é fixo. Mas qualquer pessoa que esteja matriculada em outra disciplina do curso, porque está adiantando, ou porque está recuperando uma disciplina que perdeu, ou igual a Evelyn, que é de outro curso, de outro campus, se chocar o horário, a gente tem que ter já que a Unemat abriu essa possibilidade, a gente tem que ter bom senso e permitir que o aluno possa ter disponibilidade para responder depois, tá? Para assistir depois. A questão só vai ser, se você não acompanhar a aula síncrona, você precisa fazer a atividade. Digamos assim, uma compensação. Não seria bem compensação, mas seria mais uma valoração de quem dispôs a estar na aula síncrona, quem pôde estar na aula síncrona, quem está aqui acompanhando, eu falando e tal. Por quê? Porque ele está cumprindo a carga horária que a gente previu, tá? Então ele já está aqui, ele não precisa responder a atividade. Aquele que não pôde, ou não quis, ou decidiu não estar presente na aula síncrona, ele pode registrar sua presença depois, mas ele tem uma atividade para fazer, ele tem quase uma compensação mesmo, tá? A verdade é essa. Deixa eu só ver, tem uma mensagem. Tá. Com relação às avaliações, tá? São 3 avaliações que eu vou aplicar ao longo do semestre. 2 provas. Essas provas vão ter, cada uma delas,
7 questões objetivas, vale 1 ponto cada uma, e 2 questões dissertativas valendo 1,5 cada uma. 10 pontos, certo? Elas vão ser realizadas, essas provas, de forma síncrona no Cigarro, a partir das 19 horas até as 23 horas, tá? Então vocês vão encontrar essas provas no menu da turma virtual, atividades e questionários, tá? Ok, questionário, tá lá, bonitinho, atividade. Vocês podem, cada tentativa vai ser liberada por 4 horas, ou seja, das 19 às 23. Cada aluno pode fazer até 3 tentativas por avaliação. Então ele fez a primeira, achou que não foi bem, achou que pode ir melhor, trocou uma ideia, reviu a aula, reviu o material que eu passei, faz de novo, sem problema. À medida que você for tentando, vai valer sempre a maior nota, tá? É importante deixar claro. Fez a primeira, achou que foi razoável, quer fazer de novo, foi pior ainda, tirou 7 na primeira e 5 na segunda, vale o 7. Tirou 10 na primeira, bom, sempre você vai tentar de novo, mas se quiser, fique à vontade. Vai valer sempre a maior nota, tá bom? Levei 15 minutos para fazer cada tentativa, em 45 minutos terminei a prova. Posso tentar de novo, porque ainda tenho 3 horas e 15? Não, são 3 tentativas só, acabou ali, tá? Além dessas 2 questões, 2 provas, tem mais uma avaliação que é totalmente dissertativa. Também vale 10. Essa avaliação dissertativa, ela vai ser disponibilizada no CID no dia 18 de maio. Por que dia 18 de maio? Porque o trabalho em cima dele, o que eu vou pedir nessa avaliação, ela vai ser baseado no que a gente vai trabalhar hoje, dia 11 e dia 18. No dia 18, assim que a gente terminar a nossa aula síncrona, eu disponibilizo a atividade. Não tem sentido fazer antes, porque vocês não vão ter o conhecimento daquilo que eu estou pedindo. A avaliação dissertativa, ela normalmente é uma avaliação que me permite muito mais ser criterioso, porque eu posso, digamos assim, como é que eu vou falar? Eu posso analisar de uma forma mais plena o que vocês escreveram, o que vocês estão entendendo, a argumentação de vocês, e inclusive tenho autonomia para avaliar muito mais como vocês estão se posicionando do que questão de certo e errado. A avaliação dissertativa, ela tem existem algumas questões meio óbvias que não dá para fugir, mas dá para mim, eu consigo entender melhor a argumentação, entender melhor a discussão que vocês me propõem, tanto nas duas questões dissertativas das provas, quanto na avaliação dissertativa. Isso também me permite uma flexibilidade maior de nota, tá? Essa avaliação dissertativa, ela tem que ser entregue até dia 13 de julho, até 11h59, até basicamente meia-noite. E então vocês vão ter aí quase 2 meses, 1 mês e 25 dias mais ou menos, para fazer essa avaliação. É um tempo considerável, é um tempo muito bom. Normalmente, eu aplico essa avaliação dissertativa na forma de um seminário em grupo, mas não dá para fazer isso de uma forma efetiva em aula remota online. Eu não acho que vai ser funcional ou interessante. Por isso, a gente vai eu optei nesse momento de prova, de uma situação que é ensino remoto, ensino diferenciado, por uma avaliação puramente dissertativa, escrita, de individual. As 2 provas vão ser aplicadas nos dias 8 de junho e 20 de julho. Também um bom tempo entre elas. E não está nessa lista, mas no dia... Cadê meu calendário? No dia 27 de julho... Não, 27 de julho, que é o nosso último encontro síncrono, está marcada a prova final. Então a gente vai ter essa prova dia 20 de julho,
Eu vou, como ela, a segunda prova, a terceira avaliação já 20 de julho, eu vou disponibilizar a nota, como ela é objetiva, ela me permite uma correção mais rápida, já lanço as notas, e aí vocês vão ter um prazo, quem ficou. Espero, sinceramente, que ninguém fique. Gostaria que ninguém ficasse de prova final. Vamos trabalhar para isso. É a data que é também nosso último encontro síncrono, e aí encerramos. Caiu aqui? Tá, acho que voltou. Caiu a conexão do meu computador que tem os slides. Então, para a gente entender um pouco melhor o funcionamento, como é que vai funcionar essas nossas aulas, né? A gente vai trabalhar com esse processo, essa sistemática de aula assíncrona, todas as terças-feiras. Meu objetivo aqui, e isso eu acho essencial deixar claro, não é vir com uma estrutura, com um peso de informação e despejar para vocês. Não é esse o meu objetivo. Eu considero o direito uma das disciplinas, dos ramos do estudo mais importantes para a sociedade. Porque o direito é espelho da sociedade. A gente vai ver isso já durante a nossa aula. O direito é espelho da sociedade. Tá? Ele é o espelho daquilo que a gente precisa trabalhar todos os dias, que a gente precisa discutir todos os dias. Com base nisso, com base nessa ideia, a gente tem que entender qual a função do direito dentro da sociedade, qual a função do direito para todos. Eu acho que todo mundo tinha que estudar direito. Eu defendo que haja disciplinas de direito, introdução ao estudo do direito, conceito de direito, o direito básico já no ensino básico, já aí no final do ensino fundamental, no início do ensino médio. É óbvio que no curso de Direito a gente passa por várias disciplinas introdutórias, filosóficas, sociológicas de Direito, mas em outros a gente tem um pouco menos disso. Quando tem, nos cursos nem tem isso. Então eu acho importante que quando a gente tem essa oportunidade, igual eu estou tendo com vocês, que a gente possa de fato trabalhar essa sistemática, a gente possa de fato trabalhar um ensino legal, que vocês entendam o conceito de direito. Então eu vou muito mais na questão filosófica, sociológica, a construção, o construto do direito, do que a parte mais tecnicista. Tem que cuidar da parte técnica, tem que cuidar de uma parte mais objetiva, porque planeamento, tem que cumprir carga horária, tem que cumprir elemento, tem que cumprir tudo isso. Mas acima de tudo eu gosto muito de trabalhar a questão mais filosófica mesmo, a questão mais conceitual por trás do direito. E aí entra uma outra linha de pensamento que eu tenho quando eu entro em sala de aula, ou no caso, estamos numa sala de aula remota. Eu não sei tudo. Eu não sou professor, eu estou professor. Eu estou professor, no caso de vocês, que eu escolhi fazer o curso de Direito, porque eu me formei antes de vocês, e porque, com todo respeito aos colegas que fizeram seletivo, eu consegui, naquele momento, ser melhor do que eles, de alguma forma. Tá? Mas isso não me faz melhor do que ninguém. Isso não me faz ter mais conhecimento que ninguém. Vocês, que são alunos, também trazem para a sala de aula um conhecimento, uma vivência que eu não tenho, experiências que eu não tenho, opiniões que eu não tenho. E a gente precisa, ao longo da nossa vida, sempre ir se remodelando, se reinventando. Se vocês, como alunos universitários, olharem para trás hoje e perceberem que vocês são exatamente iguais há 10 anos, há 15 anos atrás, em termos de pensamento, em termos de ideologia, em termos de conceitos, então eu acho que vocês precisam repensar a vida de vocês. Eu afirmo categoricamente, Felipe Fortes de 5 anos atrás, Felipe Fortes de 10 anos atrás, de 20 anos atrás e de hoje são completamente diferentes. São pensamentos diferentes. Eu não me perdi na essência do que eu sou, mas eu evoluí, eu cresci, eu ouvi, mudei de opiniões
ao longo da minha vivência, das minhas experiências. A minha esposa está falando aqui que ela está na outra mesa em frente. Ainda bem que eu não continuava casada com você. Mas que bom, né? Tem que garantir o casamento, o casório. Eu vou convencer ela a aparecer nas nossas aulas uma hora dessa. Então, essa questão, esse reinvento da gente, ele é muito importante. Então, assim, o que eu sei, que eu tenho total confiança, eu trago para vocês experiências que eu acho praticamente impossível que vocês tenham tido, tá? Ao mesmo tempo em que vocês vão me trazer experiências, eu vou aprender com vocês coisas que eu nunca tinha, às vezes, nem pensado, nem imaginado, nem cogitado. Essas experiências a gente vai trocando. Algumas coisas que a gente vê, por exemplo, coisas simples. Não sei quem assiste, hoje a gente tem que encerrar a aula cedo, porque hoje é final do Big Brother. Eu tô assistindo o Big Brother. 20 anos atrás, quando o Big Brother começou, eu achava ridículo. Eu achava nojento. Meu Deus, eu vou perder tempo com isso. Uns 8 anos atrás, 5 anos atrás, bom, eu não gosto, mas é meu gosto particular. Quem gosta, maravilha, aproveite, curta. Já mudei. Hoje eu estou assistindo, esse ano, 2020 eu estou assistindo. Tem assuntos, tem pautas, tem temáticas que me interessaram. Enxerguei coisas, discuti, debati coisas que antes eu não tinha. Eu não fiz essa análise, essa leitura. E isso é assim que a vida segue, é assim que a banda toca. Cada vez mais a gente vai aprendendo sobre como se posicionar enquanto pessoas perante a sociedade. E quando a gente fala em direito, e eu estou dando essa volta toda para dizer o direito é isso da sociedade, e à medida que a sociedade evolui, cresce, modifica e se relaciona com novas situações, ela evolui também. E a gente não pode ficar preso sempre nas mesmas coisas. Não é porque a minha esposa, professora de história, está aqui na minha frente, mas eu entendo que a história é talvez... Bem-vindo, Marco Antônio. Eu entendo que a história é talvez a disciplina mais importante que nós temos, porque a gente precisa entender o passado, precisa saber de onde nós viemos, para saber para onde a gente vai. Senão a gente vai cometer os mesmos erros, se manter na mesma situação cíclica, de repetição, sem evolução. Tá? E aí a gente consegue talvez entender, a partir da história, a evolução nossa enquanto sociedade, a evolução da humanidade, ou, muitas vezes, a involução da sociedade, o retrocesso social, que muitas vezes a gente vivencia. Então, é importante a gente colocar, eu gosto de colocar isso, quero colocar isso, eu não trago resposta. Eu venho para fazer perguntas, eu sou quase chacrinha. Eu não vim para esclarecer, eu vim para confundir. A involução. A minha esposa aqui. Vou virar a câmera para ela aparecer. Não. Ela não queria falar. Não. Ela tá falando que ela vai me bater e ela bate duro se eu abrir a câmera para mostrar ela. Que a população da Colômbia está tendo contra a própria de governo, problemas aqui, os governos que iniciaram lá no dia 1º de maio, devido ao movimento por causa do processo de perda de direitos trabalhistas. Essa manhã, a guarda, o exército, a polícia inteira assassinando a sangue frio os manifestantes. Bomba, atirando, porque eles estão se manifestando. Se não for um retrocesso, porque falar uma ditadura, não tem outra explicação. Então, a coisa, em vez de evoluir, em vez de melhorar,
ela está retornando a um estado muito complicado. Daqui a pouco a gente vai retornar ao império. Vai ter gay, vai ter... Porque... Então, eu não sei se o microfone captou direito, mas ela estava discutindo aqui, para quem não ouviu, as manifestações, o que aconteceu, vem acontecendo nos últimos dias na Colômbia, e que hoje o governo liberou a Guarda Nacional para literalmente descer o cacete e matar os opositores. Só pelo fato de estarem se opondo, fazendo oposição ao governo. Tá? E a gente vê esse processo de involução acontecendo em alguns lugares, enquanto outros trabalham com um processo de evolução. Ao mesmo tempo em que a gente tem um retrocesso e uma quase implantação de ditadura em alguns lugares, e o Brasil tem passado, de certa forma, por isso, um pensamento retrógrado, um pensamento que traz de novo preconceitos que tinham começado a ser desconstruídos. E na Venezuela também, na Colômbia, no Equador, de um modo geral. A gente tem, nos Estados Unidos, um homem branco, um policial branco, sendo condenado pelo homicídio de um suspeito negro, algo que foi uma situação completamente atípica dentro da construção, dentro da história americana. Então, tudo isso, esses processos de evolução e involução da sociedade, eles fazem parte do dia a dia que a gente tem que entender. E o direito, ele reflete isso. Tá? O direito, ele, essencialmente, ele serve para normatizar as ações sociais. Então, o direito e a história, a sociologia, a economia, eles caminham juntos. Obrigatoriamente, eles caminham juntos. Não existe direito sem sociedade. Não existe sociedade sem estudo da sociologia. Não existe sociologia sem materialismo histórico. Não existe materialismo histórico sem economia. Não existe economia sem regras comerciais, que são essencialmente o direito. Então está tudo interligado. Tá? A gente consegue juntar tudo dentro de uma concepção humanística, global e globalizada. Tem um autor chamado Laurentino Gomes. Ele é um jornalista, escreveu uma trilogia de livros sobre alguns pontos específicos da história do Brasil, que são 1808, que é a chegada da família real ao Rio de Janeiro, 1822, que é a proclamação da independência e o surgimento do Império, e 1889, que é o golpe republicano. E aí eu estou relendo o 1808, e aí eu percebi algumas coisas. Olha que interessante. A gente tem um processo expansionista francês com Napoleão, que surgiu como um grande general, um grande estadista pós-Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que a princípio não teria nada a ver com a gente, mas a Revolução Francesa criou Napoleão, que expandiu, que tentou se estender o Império Francês para toda a Europa, derrubando reis à torta e à direita. Dom João VI, à época príncipe regente, com medo de enfrentar Napoleão, um medo natural até eu diria, resolve vir para o Brasil com a corte, chega aqui e transforma o Brasil numa outra ideia, porque até então o Brasil era só exploração, tipicamente uma colônia de exploração. Tanto que não havia estradas entre as províncias, supostamente para evitar o contrabando, mas na verdade para evitar uma construção de sentimento nacional, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, que levou à independência americana em 1776. Então há uma identidade nacional americana de uma forma que não existe no Brasil. Um dos motivos é a política portuguesa. Quando Dom João chega, ele é obrigado a abrir comércio, abrir os portos, abrir estradas, integrar o Brasil todo. Então, uma coisa que não teve basicamente nada a ver com a gente, que é a Revolução Francesa, foi aquilo que transformou o Brasil na nação que ela é hoje. Tá? Então, aquele dominozinho, aquele jogo de cartas. Você derruba um e vai caindo tudo depois. Pessoal,
Alguma dúvida sobre a estrutura da aula, sobre como que essas aulas vão funcionar, sobre como que a gente vai ter essas aulas? Tá todo mundo dormindo. Aqui tá tranquilo, professor. Tá, então, pessoal, vamos fazer um intervalo e aí a gente volta, 10 minutinhos de intervalo, e nós voltamos com a aula em si, tá? Aí a gente passa realmente para a aula, para o conceito de direito. Pode ser? Beleza, professor. Fechado, então. 10 minutinhos a gente retorna, pessoal. Então, continuando. Agora a gente vai trabalhar realmente com a disciplina. Essa citação, ela tem muito a ver, ela tem a essência do que a gente vai trabalhar hoje, que é o conceito do direito, tá? Para a gente entender o que é direito, a gente tem que entender o que é sociedade. Originalmente, o ser humano primitivo, o homem das cavernas, era individualista e naturalista, ele vivia da natureza, tá? Porém, ele percebeu ao longo do tempo que para sua sobrevivência, para suas chances de sobrevivência aumentarem, eles precisavam obrigatoriamente mudar essa conceituação. Eles precisavam se agrupar, eles precisavam se reunir. Então o ser humano começa, esse homem de Neandertal, começa a se unir em pequenas comunidades, pequenas sociedades. Isso vai evoluindo ao longo dos anos, ao longo do tempo, ao longo da história, até formar realmente grandes sociedades urbanas. A gente tem os primeiros registros de povoamento, realmente de sociedades construídas com os sumérios, com os assírios ali na região da Mesopotâmia, que hoje viria a ser mais ou menos aquele espaço do mar Mediterrâneo, na divisa entre Europa, África e Ásia, né? Seria mais ou menos aquela esquina do mundo, por assim dizer. E isso vai aumentando, isso vai crescendo cada vez mais, o homem vai entendendo, a gente tem a formação de tribos africanas, primeiros povoamentos na Ásia, na Europa, e a gente tem, depois dessas organizações sociais nos sumérios e nos assírios, a gente tem o primeiro grande império, que é o Império Egípcio. Foi o primeiro império organizado. E já nesse momento, já quando surge o Império Egípcio, há uma mudança no paradigma. Porque até então, era a lei do mais forte. Então, desde os primeiros povoamentos, os primeiros grupos sociais, imperava aquele que fosse mais forte, mais poderoso, mais ardiloso, vencesse as batalhas contra aqueles que ousavam usurpar o seu poder ou discutir essa autonomia. Depois veio a questão comercial e dinheiro, ainda que não houvesse propriamente o conceito de dinheiro, mas poder financeiro passa a ser importante. Os egípcios, então, eles constroem um novo construto ideológico, que é a questão religiosa. E os faraós passam a ter, então, eles passam a ser representantes dessas divindades. Segundo a mitologia egípcia, você tem nos faraós o olho dos deuses, o olho de Ra, o olho de Horus, o olho de Osíris. Os faraós, eles são a encarnação divina, a representação divina dos deuses. E isso é sempre muito interessante, porque a gente vê uma transmissão, uma mudança na estrutura do poder, e passa a ter um poder que vai ser hereditário, o que é muito importante para a construção futura dos Estados Nacionais da Europa. Mas antes de a gente chegar lá, nós temos então uma evolução histórica dessa questão social. A gente começa a ter um Estado, esse Estado passa a ser representativo da sociedade, passa a estabelecer doutrinas sobre as quais vive,
a gente passa a ter castas sociais, passa a ter uma estrutura social, passa a ter uma estrutura política, que é o Estado. E esse Estado, ele vai ser o responsável pela organização da sociedade. A gente dá um passo mais à frente ainda na Idade Antiga, no período pré-Cristo, e a gente chega na Grécia e o surgimento da democracia. A democracia grega era uma representação de um poder... Fala, Juliana. Pode falar. Então, o Estado grego ele passa a representar uma estrutura social diferenciada, onde o poder não emana de um ente divino, ele não é hereditário, mas ele emana do povo, dos cidadãos. É claro que se a gente analisar fria e isoladamente, aquilo que eles consideram cidadãos, aquilo que eles vão considerar como homem livre, que é capaz, que é passível de voto, é muito fora daquilo que a gente consideraria hoje como democracia, né? São homens livres, são homens livres, eminentemente poderosos, com algum dinheiro, tá? Mulheres, escravos, detentores de dívidas, são todos excluídos desse processo. Mas, de uma forma geral, os gregos inauguram nas suas cidades-estados esse conceito de votação, esse conceito de o povo decidir sobre o que ele vai fazer. Tá? E é nesse primeiro momento que o direito do povo começa a surgir. Tá? Depois a gente vai ter evoluções e tal. E é importante a gente avaliar essa circunstância, porque a partir dali que a gente tem a estrutura da sociedade que vai ser criada futuramente. Tá? E a partir, avançando um pouco mais na história, a gente chega, eu acho que eu não coloquei aqui nos slides, deixa eu ver, não coloquei, mas está no material complementar de vocês, que vem o primeiro grande império expansionista da história, que é o Império Romano. O Império Romano, ele alcançou praticamente toda a Europa, tá? Desde a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, passando pela França, pela própria Grécia, que foi conquistada, os Balcãs, aquela região da Croácia, Bulgária, chegando a se expandir até o território da atual Turquia. Istambul, a capital da Turquia, foi um dos grandes entrepostos marítimos do Império Romano, e quando da divisão do Império Romano em Oriente e Ocidente, Istambul, que na época era Constantinopla, foi a capital do Império Romano do Oriente. Também foram conquistadas regiões ali onde hoje é a Alemanha, Polônia, norte da África, incluindo o Egito. Tá? Os romanos, eles encerraram através de conquistas, claro, eles encerraram as dinastias de faraós egípcios, no Império Egípcio, e inauguraram a linha dos faraós ptolomaicos, governados pelo Egito, e apesar de não terem uma força naval que possa ser considerada, eles conseguiram atravessar o Canal da Mancha e estender seus domínios até a Bretanha, sul da Bretanha, que seria hoje a Inglaterra. Mais ou menos na metade da Inglaterra, por assim dizer, na metade do território inglês, eles separaram o mundo em dois, o mundo civilizado do mundo bárbaro, e construíram a chamada Muralha de Adriano, que está lá até hoje. Tá? Existe até hoje a Muralha de Adriano, que foi o imperador Adriano quem mandou construir essa muralha para separar realmente o mundo civilizado, que era o Império Romano, e do
do mundo bárbaro. Eu pesquisei aqui, fica mais ou menos na fronteira de onde hoje é a fronteira da Escócia, tá? Mais ou menos ali, a muralha de Adriano, para vocês terem uma ideia de onde é que eles estavam. E eu errei, não é no meio da Inglaterra não, é já no norte da Inglaterra, quase na fronteira norte. Então só para vocês terem uma ideia. Por que eu estou falando tanto do Império Romano? Porque o Império Romano, ele, por ser muito grande e de expansão, tá? E essa grande talvez diferença entre o Império Romano, o Império Persa, o Império Egípcio, o Império Persa ele também foi de expansão, mas ele passava, principalmente com Xerxes e com outros imperadores, ele conquistava, escravizava e ia embora. Tá? Ele não colonizava. O Império Egípcio não era expansionista, ele ficava mais ou menos onde ele estava, ele não saía daquele espaço dele. Eles lutavam para se manter nos mesmos lugares, mas e defendiam seus territórios. A grande expansão territorial do Império Egípcio foi a unificação do Alto e Baixo Egito com Narmer, mas ele não mudou muito, uma outra coisa. Já os romanos, eles não só expandiam, como eles colonizavam. E aí, o direito costumeiro, que era utilizado na maioria da Europa na época, não servia, porque os costumes eram muito diferentes. Você tinha os galeses, você tinha os germânicos, você tinha os bretões, você tinha os espanhóis, né? Nem era espanhol na época, agora eu não me lembro, os bascos. Era uma série de sociedades que tinham costumes muito próprios e que eram diferentes dos romanos. Então não dava para usar. A ideia de você ter um conceito jurídico centralizado também não era viável. Imagina você sair a cavalo, sei lá, da Bretanha, para levar um problema de cerca de vizinho até Roma. Mas até se chegar e voltar, já o vizinho que você estava brigando já tinha morrido. Então os romanos eles foram os primeiros a trazer um conceito de lei positivada. E eles começam então a criar códigos, criar sistemas legais que serviam para todo o império. E a principal obra disso é chamado Corpus Iuris Civilis Romani, que é o corpo jurídico civil romano. Civil porque regulava os cidadãos, mas ele incluía questões criminais também, questões de penas e punições. E também os romanos foram os primeiros a criar os conceitos de juízes delegados. Então, seja o imperador, ou seja o senado, seja qual a forma de governo que os romanos estavam usando na época, que eles trocaram muito ao longo da sua existência, eles tinham esse conceito de delegar. Todos os juízes tinham que ter mesmo princípio, a mesma ideia, a mesma decisão. E todo cidadão, e aí por cidadão de novo a gente coloca homens livres, com dinheiro, alfabetizados em latim, eles poderiam inclusive consultar. Então eles tinham condições pela primeira vez na história de dizer assim, não, o senhor está julgando errado, porque na lei aqui está escrito que não é assim. Até então, a lei ela emanava de uma entidade diferente. Ela emanava do imperador, ela emanava do líder, de quem quer que seja. E aí, de repente, você tem um código, uma lei fixa, tá? Existe a derrocada do Império Romano, né? Eles se partem em dois. A conquista de Roma, depois vem a conquista de Constantinopla, que marca o fim da Idade Antiga e início da Idade Média. E aí a gente entra numa época em que a Igreja Católica se sobrepõe, principalmente na Europa, aos primeiros feudos, depois a formação dos Estados Nacionais, e a gente retoma aquilo que foi muito forte no Egito, que é o direito de governar advindo de uma divindade, né? E aí a gente começa as famílias, hereditariedade, até a gente chegar na fase do iluminismo. A gente chega no despotismo esclarecido e no iluminismo, que são dois movimentos ideológicos e filosóficos
que depois vão criar a base para o que a gente tem hoje de direito. O despotismo esclarecido, ele dá, digamos assim, ao soberano, ao rei, ao imperador, ao príncipe, nos principados, por exemplo, no caso de Maquiavel, ele dá o direito de governar, mas esse direito de governar ele não pode ser baseado em simples e puramente uma questão divina ou hereditária. Ele é baseado na razão, ele passa a ser baseado, eles são déspotas, eles são absolutos, eles são soberanos, mas isso depende de razão. E depois a gente vem com o iluminismo, que começa inclusive a quebrar com a ideia do despotismo, com a ideia do absolutismo, e começa a recuperar essas ideias romanas, ideias gregas de democracia. E aí surgem obras, e 3 obras são essenciais para a gente compreender esse momento, essa evolução, que são o Contrato Social, o Leviatã e o Espírito das Leis. O Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, de 1762, e ele diz basicamente que o ser humano é livre, ele nasce livre, mas ele se aprisiona, digamos assim, se trava com base nas regras sociais. Então a ideia é contratualista. O homem, ele passa a ser basicamente um indivíduo que obrigatoriamente precisa se adequar às regras sociais, às regras que compõem essa sociedade. Então, Rousseau diz, existem leis, existem conceitos, existem condutas que são consideradas corretas e erradas. E aí o homem... Só que esse contrato ele não é um contrato escrito. Não é que você nasceu, aí você fica mais velho, vai lá e assina o contrato, agora eu estou dentro das leis. Não. Esse contrato social é uma imposição da própria sociedade. Tá, mas quem é que vem e fala, olha, é assim, vai ser assado, vai ser dessa forma? Leviatã, de Thomas Hobbes. O Estado, esse Leviatã, esse monstro mítico, pouco visível, pouco visualizado, e que fica sempre submerso, mas que vai surgir, vai emergir, vai vir à tona quando necessário, quando preciso, quando o cidadão, quando o indivíduo romper com essa questão dessas regras sociais, desse contrato social. Tá, mas ótimo, o Estado é isso, mas quem é o Estado? Aí vem Montesquieu, na sua obra O Espírito das Leis, e fala assim, olha, o Estado, ele é essa espinha dorsal, é essa estrutura, mas ele precisa de uma organização. E ele é o primeiro a postular a tripartição de poderes. Poderes harmônicos e independentes entre si, que vão atuar, cada um numa esfera, para organizar essa sociedade. Tá? Que é o judiciário, o legislativo e o executivo. Tá? Toda essa estrutura histórica que eu passei serve para dizer o quê? Essa organização, esse contrato social, esse Leviatã, que é o Estado que está cuidando dessas regras, a tripartição, a estrutura do Estado tripartite, isso é o direito. O direito é essa necessidade do homem viver em sociedade. Essa necessidade de regras para que o homem possa sobreviver e que não seja dominado por uma lei natural, dominado por uma lei do olho por olho, dente por dente, que a gente possa ter regras mínimas de convivência. E aí o cidadão, o indivíduo, ele dá ao poder público, através da organização do Estado, essa autoridade para manter essa estrutura orgânica, jurídica e social, tá? Que é a politização. Tá? Então o direito, ele busca estabelecer a harmonia social. Então, em tese, o direito ele vai servir para estabelecer regras e depois para intervir o Estado, para dar legitimidade para o Estado intervir quando essas regras são violadas ou questionadas. Tá? Então, para a gente resumir, o que é o direito? É a expressão desse homem como ser social
que cria as regras de convívio social. O direito é essencialmente o espelho da sociedade, são as regras que a sociedade se coloca para trabalhar. Então, o direito é um estudo, antes de mais nada, um estudo histórico, filosófico, sociológico, antropológico e literal das regras de convivência estipuladas, que podem ser positivadas, podem ser escritas ou não. Além disso, existe um outro conceito de direito, que é o direito enquanto lei, que são essas regras determinadas. Tá? O direito enquanto lei, ele se estipula, se estrutura numa outra perspectiva. Tá? O direito enquanto lei, ele é, e aí lei eu falo lei de modo geral, de modo lato, no sentido genérico, de qualquer norma que é definida, seja ela norma de conduta, seja ela norma positivada, escrita, propriamente dita. Então, do latim, direito vem directo, que é dirigir, ordenar, endireitar, aquilo que é reto, que não desvia, que é uma direção. E aqui eu acho tão interessante, só uma parte, porque aqui a gente pensa em direito como reto, como correto, como ordenado. E o esquerdo, que é o contrário do direito, em tese seria o torto. Tá? E aí a gente tem, numa estrutura, principalmente religiosa, na época da Idade Média principalmente, pessoas canhotas, pessoas que tinham como mão dominante a mão esquerda, eram consideradas do capeta, do demônio. Por quê? Porque o direito é o reto, o direito é o certo. Então, se você não é destro, se você não usa a mão direita, você é torto, é do dano. É o tipo de pensamento que vigorou durante muito tempo na Idade Média. Esse tipo de pensamento extremamente preconceituoso. Né? E até vou dizer que eu conheço pessoas um pouco mais velhas do que eu, na fase de seus 40 e poucos anos, que são canhotas e que professores que amarravam a mão esquerda na mesa, amarravam no corpo a mão esquerda, porque ele ia ser obrigado a escrever com a mão direita. Né? Que era obrigado no jogo de futebol no treino chutar com a perna direita e não com a perna esquerda. Tudo isso porque é o certo. Né? E a sociedade ela já percebeu. Quando eu fiz a faculdade, eu entrei em 2002, vai fazer 20 anos o ano que vem, que eu iniciei a minha faculdade, praticamente não tinham carteiras de braço da mão esquerda. Então a gente tinha alguns colegas que eram canhotos e a gente deixava para eles as mesas, porque tinha umas carteiras de braço bem simplesinha e algumas poucas mesas e cadeiras. A gente deixava para eles essas mesas e cadeiras e sabia que a cadeira de braço era horrível para eles. O tempo passou e hoje a Unemate, eu não sei em Diamantino, porque eu não conheço o campus ainda, vou conhecer. Mas aqui em Cáceres principalmente, mas na maioria dos lugares que eu já fui ministrar aula, principalmente de parceladas, eu percebi que as carteiras que são usadas, ainda que elas sejam de braço, e o braço seja apoiado, principalmente no lado direito, elas têm um braço longo, elas viram uma mesa, que permite ao canhoto se apoiar e escrever de uma forma muito tranquila. Isso é mudança social. Isso é mudança. E essa mudança social, ela implica necessariamente na mudança jurídica. Só para a gente encerrar essa parte de direito enquanto lei, a lei vem do lex, do latim, que é derivação de legere, que é escrever. Então a lei, no sentido originário, ela é uma regra jurídica escrita, instituída por um legislador. Enquanto o direito é um pensamento mais abstrato, a lei vai ser a materialização desse direito. Então o direito ele é também o estudo da lei. Tá? Pessoal, quem assinou, quem mandou, acho que todo mundo aqui já mandou as respostas do formulário. Eu acabei de encerrar o nosso, parecendo o Thiago Leifert, votação encerrada, não, é presença encerrada. Então, só para a gente continuar. Então, o direito como lei positiva, ele dá ao Estado autoridade
sobre o cidadão. Tá? Então vamos pensar de forma linear. A sociedade, o grupo social se organiza, estipula leis, estipula as regras de conduta que são aceitáveis e algumas condutas que são consideradas inaceitáveis. Dentro de uma democracia representativa como a brasileira, nós elegemos os nossos representantes que passam a compor o Estado. O Estado estrutura. Esse Estado, ele passa então a positivar, a escrever, a colocar no papel um sistema legal dessas normas de conduta que são aceitáveis, assim como eles colocam regras de condutas que não são aceitáveis. Tá? Então, estabelece proibições, estabelece, em alguns casos, como é o caso do direito penal, não estabelece proibição. Não, você pode matar. Tá? Não existe nenhuma lei dizendo que é proibido matar. O que existe é o artigo 121 do Código Penal que diz matar alguém, pena 6 a 20 anos. Então você tem uma conduta e a consequência dessa conduta se você acabar cometendo ela, tá? Porque ela não é considerada aceitável. E aí você dá ao Estado autoridade sobre o cidadão para que ele possa buscar essa lei, buscar o cumprimento dessa lei. E dá ao Estado também o chamado poder de polícia. O poder de polícia aqui não é a polícia que a gente conhece, polícia civil, polícia militar. É o poder de policiar, de determinar condutas, incluindo eventuais prejuízos ao indivíduo, ao cidadão, desde que esses prejuízos eles sejam compensados pelo interesse coletivo. Porque o interesse coletivo se sobrepõe, se sobressai ao interesse individual. Então, quando a gente tem, por exemplo, desapropriações para fins de reforma agrária, muita gente questiona a legalidade, diz que a Constituição Federal ela fala que a propriedade ela tem que ter uma função social, ela não pode ficar parada, ela não pode ficar à toa, jogada, largada. Então, a partir do momento em que ela não está cumprindo essa função social, o Estado tem direito de ir lá e tirar esse direito de propriedade, que é um direito constitucionalmente garantido, tá? Está no artigo 5º da Constituição, todo mundo tem direito à propriedade, mas a Constituição fala, olha, toda propriedade, toda terra tem que ter utilidade, tem que ser de forma útil para a sociedade. O Estado, ele, através do seu poder de polícia, ele fala, então, você não está usando esse troço, não está fazendo nada. Então eu vou tomar ela de você, vou eventualmente pagar uma indenização, tá? Apesar de que essa indenização ela pode ou não ser colocada, vai depender de uma série de questões particulares do caso a caso, tá? Mas ela pode haver essa indenização e ela vai dividir isso com pessoas que estão necessitando. Tá? Eu não sei quem acompanhou de forma mais presente, por exemplo, a campanha de 2018, a presidência. Sei que a gente tinha alguns debates bem interessantes entre as ideias dos principais candidatos, mas um candidato chamou a atenção, que é o Guilherme Boulos. Ele não tinha a menor chance de se eleger, ficou bem lá para baixo, teve bem poucos votos. Mas era muito interessante uma proposição dele, um dado que ele trouxe. Ele acho que ele é ainda, não sei se ele já deixou, mas ele é um dos líderes do movimento dos sem teto, o MTST. E no movimento dos sem teto, eles chegaram a um dado de que existiam, pelo menos em 2018, hoje deve ser mais até, com a pandemia, com tudo. Mas em 2018 existiam 6 milhões de pessoas morando na rua, morando em situação de vulnerabilidade. E existiam 7 milhões de casas vazias no Brasil. Ou seja, você poderia colocar uma pessoa em cada casa vazia e ainda assim sobrariam 1 milhão de residências vazias. E uma das propostas dele era justamente fazer essa tomada. Tá? E aí eu ouvi de colegas meus de trabalho e tal, o Boulos vai tomar minha casa, vai invadir minha casa. Não, ele não vai tomar sua casa. Nem a que você mora, nem a que você aluga.
desde que ela esteja sendo alugada, desde que ela esteja ocupada. O que o Boulos vai pegar é aquela casa que está no centro da cidade, porque o cara quer 5 mil reais de aluguel e não tem ninguém que pague 5 mil reais. Ou ele tem um imóvel, uma casa, e ele está esperando construir um posto de gasolina na esquina para poder valorizar, para especular para a casa poder ficar mais cara. É um bem, um imóvel que não tem função social. E aí o Estado teria autoridade, tem autoridade, tá? Para prejudicar o indivíduo, prejudicar o cidadão, que é tomar a propriedade dele, tá? Em prol do interesse coletivo, ou seja, em prol de uma sociedade que precisa. Essa é a questão. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em poder de polícia para saber qual o limite da intervenção estatal antes que ela se torne ditadura. Qual é o limite que nós temos para que o Estado, de fato, exerça um poder de polícia de forma correta, de forma justa, tá? E aí a gente esbarra numa questão muito importante quando a gente fala em direito, tá? A gente esbarra na questão da representatividade, tá? Como eu disse a vocês, nossa forma de democracia representativa, ela estabelece que nós elegemos pessoas que vão tomar decisões por nós. Esses indivíduos, esses representantes, eles devem, como é o próprio nome diz, representantes, eles devem representar aquilo que a nossa sociedade tem de melhor, tem de pensamento. Mas aí, eu vou perguntar a vocês. Vocês conhecem a estrutura do Congresso Nacional, em termos de pessoas? Eu vou trazer um dado para vocês entenderem. Mais de 70%, 79% dos deputados e senadores são homens. Mais de 65% se declarou branco. Tem mais da metade deles são milionários. Tem um patrimônio de mais de 1 milhão. Tá? Eles são milionários. Nós temos pouquíssimas mulheres. Pouquíssimos negros e pardos. E bem menos gente pobre. Pobre de verdade. Tá? Porém, a sociedade brasileira, ela tem mais de 70% de negros ou pardos. Mais de 51%, ou seja, mais da metade da população é mulher. E, se eu não estiver enganado, nos últimos dados que eu tinha, cerca de 8% da população mais rica do Brasil, 8 famílias, as 8 pessoas mais ricas do Brasil, concentravam a metade da riqueza do Brasil. Então, 8 famílias, 8 pessoas, 8 unidades familiares, concentravam uma riqueza igual à metade da população brasileira. Ou seja, 8 pessoas tinham um patrimônio somado igual ao dos 100 milhões mais pobres do Brasil. 100 milhões, porque nós temos 200 milhões de habitantes. Tá? Aí vocês me digam, por favor, qual é a representatividade que nós temos? Como é que a gente pode confiar na representação jurídica da sociedade com esse tipo de congresso? E é o congresso quem propõe as leis. Me explica como é que pessoas que são autônomos, fazendeiros, empresários, políticos de carreira, que não são assalariados, que não ganham salário mínimo, vão definir valor de salário mínimo, vão definir reforma trabalhista, pessoas que não se aposentam pelo INSS vão definir regras de aposentadoria, reforma previdenciária. Me explica como é que a gente consegue ter justiça social se a sociedade é representada por aqueles que não são representantes deles. Faço esse questionamento. Deixo aí para vocês pensarem
deixo aí para vocês avaliarem, deixo aí para vocês, ano que vem tem eleição, tá? Ano que vem tem eleições para deputado, senador, governador, presidente. Quem os representa de fato? Vocês são todos alunos de universidade pública. A gente teve um líder do governo no Congresso que disse que a universidade pública é um lugar de vagabundo maconheiro. Quero saber dos senhores quem é que passa a aula fumando maconha. Porque quando eu fiz faculdade, bem poucos faziam isso. Mas eu não vou dizer que não tinha. Eu também não exagerar, mas bem poucos faziam. Tá? Como é que eu posso me sentir representado quando um deputado fala que universidade pública tem que acabar? E dane-se o pobre que não tem condições de fazer faculdade. Fiéis, pronto, tem que acabar. E dane-se o pobre que não tem condições de pagar uma faculdade, porque ele tem condições de pagar a faculdade para a filha dele. Como é que a gente pode pensar que a gente representa a sociedade, que a sociedade está bem representada, quando a gente tem uma situação de pandemia, um monte de gente perdendo emprego, um monte de gente ficando sem comer, com fome, e aí a gente estabelece um auxílio emergencial de R$600 no começo, depois 200, 150, tem gente que não conseguiu, teve gente que não conseguiu porque estava listado lá como presidente da República, tá? E aí, personagens do Estado brasileiro que ganham R$30 mil por mês, mais de R$30 mil, deputados, senadores, deputados federais, ministros do Supremo, ganham 30 e tantos mil reais e ainda ganham um monte de auxílio, ajuda de custo. Auxílio paletó, auxílio toga, auxílio moradia, auxílio combustível, auxílio transporte. Como que a gente tem um salário mínimo de R$1.100 e eles acham que isso é suficiente para uma família viver e não questionam um salário de 30 e tantos mil reais que eles ganham, fora os auxílios, e acham que está certo gastar passagem para viajar pelo Brasil afora, como a gente teve muitos deputados e senadores que gastaram uns tubos com passagem paga pelo nosso dinheiro de imposto, para poder viajar de férias para um estado que, inclusive, não era o que ele representava. Vocês estão entendendo aonde a gente chega? E por que isso? Por que isso tem a ver com o estudo do direito? Por que isso tem a ver com institutos do direito público e privado? Porque as relações do Estado, quando elas estabelecem, a gente vai estudar isso com muito mais cuidado mais adiante, as relações do Estado, quando o Estado tem a supremacia, a hierarquicamente superioridade, são direito público. Tá? É exatamente isso, o pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Tá? Eu já ouvi de muita gente, desde deputados, senadores, historiadores, não sei nem se eu posso chamar de historiador, o vice-presidente já falou isso, que nós herdamos a indolência do índio, porque o índio é preguiçoso. Estava nos livros de história até bem pouco tempo atrás. A escravidão do índio não deu certo, não deu para escravizar o indígena, porque o indígena era preguiçoso, não trabalhava. Cara, na verdade, os indígenas, não é que eles não trabalhavam, eles não tinham a ambição de acumular riqueza. Eles faziam o que era necessário. E só. Porque para eles não tinha conceito de acúmulo. De criar um abismo, de alguém ter que ter um carro melhor, ou no caso uma oca melhor, um arco de flecha melhor, uma tanga melhor. Não. Não precisa expor. Basicamente o que o capitalismo faz é justamente isso. É nos forçar a ter cada vez mais coisa. Um carro melhor, uma casa melhor, algumas coisas são conforto. Eu moro em Cáceres, eu quero ter um ar-condicionado e quero poder pagar. Além de ter o ar, tem que pagar a energia que ele consome. Não é barato. Isso é conforto? Isso é conforto. Agora, eu preciso ter um carro
de luxo, um BMW, um carro importado, uma Ferrari? Não. Meu carro popular de classe média, meu sedã médio, me leva para onde eu quero. Eu preciso ter um carro com bagageiro, porque eu tenho 3 filhos, mais esposa, parente em São Paulo e no Paraná. Cada vez que eu vou viajar, eu carrego uma mudança. Ótimo. Um Uno não me serve. Não tem bagageiro para tudo isso. Mas eu preciso de um carro, última geração? Não preciso. Então, assim, é muita ostentação que a gente vive. Muito necessidade de acúmulo. Tá? Tem que, acho que uns 10 anos, 12 anos, o Chiquinho Scarpa, ele fez um negócio que chamou a atenção de todo mundo. Ele fez um velório, funeral e sepultamento de um carro, de uma BMW dele. Não sei se vocês conhecem o Chiquinho Scarpa. O Chiquinho Scarpa é um bom vivão, um herdeiro rico, de empresário, não sei bem. Ninguém sabe muito bem o que ele faz. Só se sabe que ele realmente tem muito dinheiro. E o Chiquinho, ele fez esse movimento e, nossa senhora, o mundo caiu na cabeça dele. Por quê? Não sei o quê, tanta gente passando fome, você vai enterrar. Aí eu falei, pois é, né? Toda essa celeuma, essa bagunça, porque eu estou enterrando o meu carro. Mas as pessoas enterram bens muito mais preciosos, que são os órgãos que poderiam ser doados e salvar vidas. E ninguém fala nada. Tá entendendo? Isso mostra a relatividade das coisas. Isso mostra a forma como a gente tem que repensar. E aí eu deixo essa frase para vocês sobre o estudo do direito. O direito é, antes de mais nada, organismo vivo, tão variável e múltiplo quanto a própria sociedade que lhe dá origem. E a gente precisa entender a sociedade para entender o direito. Qual é a origem? O que a sociedade nos traz? O que a construção social nos traz? Até 2005 tinha no Código Penal, por exemplo, o artigo, acho que era 340, que era o crime de adultério. Agora eu pergunto para vocês, quem é que achou o marido com outro na cama, ou achou a mulher com outro na cama, corre para a polícia para dar parte dele para ele ser preso? Não, se você descobriu que você foi traído, você vai pro boteco chorar os magos, ou, sei lá, pede divórcio, sabe? Quem tem sensatez faz isso. Ou até perdão. Tem gente que faz isso também. Mas quem que dava parte? Quem que ia fazer a denúncia? Resultado, 2005 foi revogado o crime de adultério. Não existe mais, não é mais crime. Tá? Só que o nosso Código Penal de 1940. Então, na década de 40 e 50, principalmente a mulher adúltera era vista como, de fato, uma criminosa. Curiosamente, a ideia de um homem ter uma amante, como é que é a expressão? Ter uma teuda e manteuda, tá? Sustentar mais de uma mulher, era visto como virilidade. Nessa mesma época, década de 50 e 60, tinha o Manual da Mulher, que fazia recomendações às mulheres, por exemplo, que elas cuidassem para limpar a casa, para estar tudo pronto antes do marido chegar do trabalho. E quando ele chegasse, o jantar devia estar na mesa, ela devia estar de banho tomado, limpa, cheirosa, gostosa, pronta para servi-lo. E as crianças, a partir do momento que o pai chegasse, não podiam mais fazer barulho para não incomodá-lo. Numa turma que tem basicamente mulher, tá? Como a nossa, e que nós estamos aqui em, deixa eu ver, fora eu, tem mais o Lucas e o Marcos Antônio, só de homens. Vocês têm noção do que é isso? Do que é um manual da mulher, que bota ela como, literalmente, um capacho do homem? Até alguns anos atrás era assim. A sociedade evoluiu, hoje a mulher trabalha, a mulher tem autonomia, a mulher pode morar sozinha, mas ainda existem extremos preconceitos. Tá? Existem questões que ainda estão mal resolvidas, como coisas simples, do tipo
o marido fala todo orgulhoso, todo cheio de si, que ele ajuda a mulher em casa. Isso está introjetado na sociedade. O bom marido ajuda? Não, o bom marido não ajuda. Porque se o marido ajuda, é porque a obrigação é da mulher. O bom marido divide as obrigações domésticas. Porque não é só a mulher quem suja a roupa, quem come, quem suja a louça, quem suja a casa. Então, o bom marido, ele divide, ele não ajuda. Se ele ajuda, é porque é a obrigação da mulher. Tá? Se ele nem ajuda, aí ele é um belo de um safado que não faz nada. Tá? Isso considerando a família, a nova constituição de família, que homens e mulheres trabalham fora. Por que a mulher trabalha fora, ganha dinheiro, contribui financeiramente com a casa, e aí ela é responsável pela limpeza da casa, por tudo? Então a gente precisa repensar a sociedade para repensar o direito. Porque o direito é espelho da sociedade. Enquanto a gente tiver uma sociedade machista, misógina, preconceituosa, homofóbica, como está se reconstruindo ao longo dos últimos 3 anos, mais ou menos, a gente vai ter um direito homofóbico, machista, misógino, preconceituoso. A partir do momento que a gente tem uma evolução social e a sociedade passa a ser múltipla, passa a ser ter aceitação, como consta inclusive na Constituição Federal, no artigo 5º, que a sociedade precisa ter o acolhimento de todos, a partir desse momento a gente tem um direito que também vai acolher todo mundo. Pessoal, acho que é isso. Dúvidas, questionamentos, comentários, por favor. Se não, encerramos por hoje. Professor, só um complemento aqui. Tipo, o que esperar, né, de um país que queria taxar a energia solar, né? Você viu lá que teve uma época que eles queriam taxar o uso da placa solar? Então, se a gente for analisar, tem coisas até mais... Ao mesmo tempo que estavam querendo cobrar ICMS sobre ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre a luz solar gerada em placas domésticas, não só, isso por si só já seria ridículo, mas é o mesmo país que isenta de ICMS, do mesmo imposto, mercadorias que vão ser exportadas, como a soja. O Mato Grosso perde, em média, 27 milhões de reais por mês por conta da isenção da Lei Candir sobre a soja e o milho. É o mesmo imposto. Interessante que não é assim, é um imposto diferente, é uma outra coisa. Não, outro fato de... Não, é o mesmo imposto. Chega a ser até engraçado, né? Rir pra não chorar, né, Lucas? Porque a gente tá na merda. Nessa questão, o sistema tributário ele é muito injusto como um todo. Tá? E esse mesmo sistema tributário que oferece muitas vantagens para a exportação, que faz com que a gente exporte muita coisa, por exemplo, eu acho inadmissível que o Mato Grosso, que é o maior exportador de soja do mundo, e você vai no mercado e custa R$8, R$9 um litro de óleo de soja. O óleo de soja devia ser grátis, praticamente. Até pouco tempo atrás eu morava em Comodoro, e Sapezal é onde está os Marge, né? E é um dos maiores produtores de soja, ele é o maior a família Marge é o maior produtor de soja individual do mundo. Pra mim, óleo de soja Sapezal devia ser de graça, você ia no tambor e pegava. Mas não sobra soja para fazer óleo de soja aqui, porque vai tudo para exportação. A gente tá entre os maiores rebanhos de bovino no mundo, a gente vai comprar carne por R$40. Tá? Então, tudo isso tem que ser pensado, tá? Tudo isso tem que ser refletido. Tá bom? Mais algum questionamento, pessoal? Aqui tá tranquilo. Então, pessoal, acho que encerramos por hoje. Voltamos dia
11, né? De maio, terça-feira da semana que vem. Isso, dia 11. Nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Muito obrigado a todos pela participação. É um prazer imenso e inenarrável estar com vocês aqui. Eu só fiquei chateado com vocês. Vocês não param de falar, entendeu? Vocês falam demais, acabaram atrapalhando a aula, não tá dando para eu não conseguir dar aula, é difícil. Ai, graças a Deus, né, professor? Tô brincando, pessoal. Então, assim, vocês podem... Eu gosto de interação, eu gosto de discussão, tá? E, professor, Então, por favor, fale. Sim, Rafaela. na próxima aula o senhor vem de Homem-Aranha. Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa de verdade, não é de sacanagem. Não sei se na próxima aula, nem na do dia 18, mas no dia 25, eu vou estar de toalha. Não enrolado na toalha, a toalha vai estar no ombro, tá? Só pra constar. Porque dia 25 de maio é o Dia Internacional do Orgulho Nerd, também conhecido como Dia da Toalha. E já tem alguns anos, todo dia 25, tudo que eu faço com uma toalha pendurada no ombro. Depois eu mando pra vocês a história do Dia da Toalha, muito legal. Tá? Então, pessoal, muito obrigado de novo. Nos vemos semana que vem, dia 11.